Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Eu me chamo Altair, faço parte da equipe de pregação da Arquidiocese de Sorocaba. Eu sou de Araçoiaba da Serra e participo do grupo de oração Jesus Caminha Conosco, no bairro Araçoiabinha, Araçoiaba da Serra, São Paulo, Brasil. Nós estamos fazendo um estudo bíblico da Carta de São Paulo aos Romanos, online, nesse momento em que estamos vivendo essa quarentena por causa da pandemia. E se esse vídeo chegar a pessoas que talvez sejam de outras denominações religiosas ou até mesmo ateus, seja bem-vindo para junto com nós estudarmos esta carta. Os irmãos já têm falado sobre os outros capítulos dessa carta, e coube a mim falar sobre o capítulo 16, ou seja, o último capítulo da carta de São Paulo aos Romanos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Essa carta de São Paulo aos Romanos, eu acho muito bonito que São Paulo inicia ela falando assim. Eu acho muito interessante como ele inicia as suas cartas, que uma carta você faz a sua apresentação, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Eu acho muito bacana isso, né? Paulo, servo de Jesus. A palavra servo, no grego, é boulos, que significa escravo, era assim que ele se via, como escravo de Jesus. E logo que eu fui impactado pela conversão, que eu fui impactado pela palavra de Deus, há muito tempo atrás, eu já estou há quase 30 anos na Renovação Carismática Católica, e eu comecei a fazer algumas orientações, às vezes na forma de carta para algumas pessoas, inclusive para uma irmã minha. E eu achei muito interessante a forma com que ele começa as suas cartas, e eu comecei a fazer assim também: Altair, servo de Jesus. Só que parei, mas no início eu fazia assim. Então eu acho muito interessante a forma com que Paulo se apresenta. E esse capítulo 16 dessa carta, ela faz parte do encerramento da carta, e na Bíblia da Ave Maria, ela está dentro de um contexto das comunicações pessoais, que começa no capítulo 15, onde ele faz algumas saudações para algumas pessoas. Então ele encerra essa carta fazendo saudações e dando algumas exortações, algumas recomendações. E principalmente ela trata da despedida de amigos que ele fez ao longo da evangelização, do apelo que ele faz à Igreja de Roma em favor da comunhão e da unidade entre os irmãos, e ao final ele encerra com uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxologia é um louvor em forma de palavras. Então ele escreve um texto louvando a Deus para encerrar essa carta. Primeiramente, eu queria falar da saudação aos cristãos amigos. Apesar de Paulo nunca estar em Roma, ele tinha grandes amigos lá. E esse capítulo é muito especial, mas também muito instrutivo. Ele é muito teológico, porque tem algumas instruções teológicas maravilhosas. E a primeira recomendação que Paulo faz é a irmã Febe. A gente pega a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 16, e ele inicia assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencres, para que recebais no Senhor de um modo digno dos santos e ajudeis em qualquer coisa que de vós venha a precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Quem que era essa Febe? Então ele faz uma recomendação. Os teólogos dizem que a Febe foi ela a portadora da carta, ela que levou a carta para os irmãos da comunidade de Roma. E é uma carta de envio. Hoje no Ministério de Pregação da Arquidiocese, da renovação de uma forma geral, a gente sempre solicita, quando os irmãos vão fazer uma pregação numa diocese diferente, num local que não é a nossa arquidiocese, para que eles levem uma carta de envio, como também a gente exige a pregadores que vêm de outras
de outros locais, trazer uma carta de envio. Por quê? Por que é importante essa recomendação, essa carta de envio? Primeiro, no caso da FEB, naquela época não tinha hotel, não tinha essas comodidades que nós temos hoje. Então ela precisava ficar em algum lugar. E com essa recomendação, os irmãos iam recebê-la e ela provavelmente ia ficar na casa de um deles. E também para evitar que charlatões infiltrem na evangelização, aquelas pessoas que para tirarem proveito, que nós temos muito hoje, nós temos tido testemunhos de irmãos que às vezes nem pregadores, nem católicos são e vão de um local para outro dizendo que são para se aproveitar da fé e da simplicidade, da honestidade do povo cristão. Então, FEB, ela é aquela que vai com a carta de recomendação. Ela era conhecida dos irmãos de Roma, que ela servia na igreja de Cencres. A igreja de Cencres, ela era distante, segundo a história, a 8 quilômetros da comunidade de Corinto e a 500 quilômetros de Roma, então era bastante distante. E ela era uma serva dessa igreja. Depois ele começa a fazer diversos cumprimentos, saudações, do capítulo 3 até o 16, ele faz diversas saudações. E alguns das pessoas, dos irmãos que ele cita, eu vou apenas falar, mas tem alguns que são especiais. Ele inicia saudando Priscila e Áquila. Aqui na Bíblia da Ave Maria fala que é Prisca e Áquila. Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, pela minha vida eles expuseram suas cabeças, e isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Quem que era esse casal, Priscila e Áquila? Eles hospedaram Paulo em Coríntios. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, fala isso, no versículo 3, que eles tinham hospedado Paulo lá em Coríntios. E eles tinham vindo recentemente expulsos de Roma, num decreto do imperador Cláudio, que já foi visto em vídeos anteriores, onde o imperador expulsou os judeus. E para o imperador, judeus e cristãos era a mesma coisa. Ele expulsou todos os judeus de Roma, porque ele tinha medo dessa nova seita que eles falavam, o cristianismo que estava aumentando. E Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, 2, fala sobre isso, né, que ele tinha determinado que os judeus deixassem Roma. Priscila e Áquila, eles eram fabricantes de tendas, como Paulo, e hospedaram Paulo, e ele fala que eles arriscaram suas vidas em favor dele. Foi os historiadores acham que foi naquele tumulto que é citado lá em Atos 19, do 23 ao 41, aquele tumulto que aconteceu em Éfeso, na cidade de Éfeso, onde os cristãos, houve um tumulto levado por um Orífis, o Demétrios, que ele fabricava templozinhos a deus Artemis. E como Paulo estava pregando que aquilo lá era coisa feita por mãos humanas, que aquilo era uma idolatria, que era ídolos, e começou a isso interferir no negócio deles. E ele convocou os outros ourives, né, os artífices, para que eles fizessem um manifesto. E houve um tumulto muito grande, e eles gritavam: Artemis é dos Efésios, dos Éfesos. E eles gritavam e levaram empurraram para um local público lá, para que 2 colaboradores de Paulo, e o tumulto era generalizado, até que chegou um escrivão da cidade, um homem muito sábio, e exortou-os, dizendo que toda Éfeso, toda a Ásia, sabia que Artemis era uma deusa, e que a estátua dela caiu do céu. E aí ele conseguiu acalmar eles, e Paulo queria interferir lá, mas Paulo eles não aceitaram, e Paulo provavelmente estava hospedado na casa de Priscila e Áquila. E agora eles abriam a casa em Roma para os cristãos, está citado lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 19. E depois ele começa a fazer uma série de cumprimentos, a partir do versículo 5b até o versículo 12, para diversas pessoas. Até é muito bacana para você, papai, mamãe recente, que está com seu filhinho
Você que está pensando em dar um nome para o teu filho, olha que os nomes sugestivos. Vamos começar lá. Eu não vou pegar a Bíblia porque eu vou olhando aqui uma anotação que eu fiz de cada nome. Epeneto. Paulo tinha uma afeição especial, pois foi o primeiro fruto da evangelização na Ásia. Esse senhor, ele se converteu, foi a primeira conversão da pregação de Paulo na Ásia. Maria, que muito trabalhou por nós. E agora tem um casal, Andrônico e Júnias. Eles eram parentes de Paulo e converteram-se antes dele. E tem um teólogo chamado Ari Veloso, que ele fala assim: teriam os parentes de Paulo, logo depois da conversão, dito um ao outro: precisamos orar pelo nosso parente, o Rabino Saulo de Tarso. Deus pegando o coração dele, muita coisa pode acontecer no reino. Olha que interessante. Esse casal, provavelmente, eles se converteram antes de Paulo e intercederam, oraram, debruçaram-se em oração, porque eles viam que se Deus pegasse Paulo, ia acontecer o que aconteceu. Esse homem maravilhoso que fez toda a diferença no cristianismo. Depois temos Urbano, que era colaborador em Cristo Jesus, ele cita. Estaques, que era amigo dele. Apeles, que foi provado em Cristo, provavelmente deve ter sofrido muito. Aristóbulo, aquele que saúda ele e aqueles da sua casa, ou seja, seus familiares, escravos, etc., todos convertidos. Herodião, parente de Paulo. Narciso, também saúda a família dele junto com ele, porque toda a família se converteu. Trifena e Trifosa, que trabalhou para o Senhor, olha que nome bonito, Trifena e Trifosa. Perside, estimada para sempre, que trabalhou para o Senhor. E agora, uma outra parênteses para o nome, uma pessoa muito importante, esse eu gostaria até de ler. Rufus. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que considero como minha. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, como que considero minha. Esse Rufo é o mesmo Rufo que São Marcos cita lá no capítulo 15, no versículo 21, onde ele cita que Jesus estava carregando a cruz e veio do campo um certo Simão de Cirene e que os soldados fizeram com que ele ajudasse a Jesus carregar a cruz. E fala que esse Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, como nós vemos lá na Via Sacra, ele era pai de Alexandre e Rufus. E é esse Rufus porque Marcos escreveu o seu evangelho de Roma. E Marcos faz questão de citar essa pessoa. E olha que coisa mais linda. Um homem, o pai, ajudou o Senhor a carregar a cruz. E a mãe foi como uma mãe para Paulo. A família toda evangelizadora, a família toda convertida ao Senhor. Que família maravilhosa. E depois ele cita alguns irmãos que provavelmente eram escravos. Assíncrito, Flegonte, Hermos, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles, Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpo e todos os irmãos que estão com ele. E por fim, depois ele faz questão de terminar falando: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O que é saudar com o ósculo santo? Lá no Oriente, eles tinham como costume saudar com o ósculo santo, ou seja, ósculo vem da palavra latina ósculum, que quer dizer beijo. Um beijo, não um beijo de boca fechada. Eles saudavam homem com homem. Então era uma forma de você demonstrar afetividade, consideração, respeito. E Paulo faz questão de terminar essas saudações a essas pessoas com o ósculo santo. Seria o mesmo que nós hoje nos grupos de oração, quando chegamos e vemos os irmãos, nós saudamos com a paz de Jesus, damos um abraço, um aperto de mão. Isso é o nosso ósculo santo. Não necessariamente naquela época mesmo, não era um beijo, porque Paulo ele respeitava muito a cultura, os costumes das igrejas. Ele abriu muitas igrejas, frequentou muitas igrejas, e cada igreja tinha seu costume. Nós hoje, na igreja ocidental,
os homens não se beijam, né, por uma questão de costume, de hábito. Então eu olho o nosso Paz de Jesus como ósculo santo. E como ele participava de muitas igrejas, ele também respeitava os costumes, e eu tenho esse costume de respeitar. Por exemplo, irmãos de uma cristã no Brasil vem e fala para a gente a paz de Deus. A paz de Deus, irmãos. Glória a Deus, você respeita a realidade de cada um. E por fim, Paulo encerra com uma advertência final. Muito importante também essa advertência, ele fala assim: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai-os. Isso nós temos na nossa igreja. Nós temos muitas pessoas que não estão em comunhão, que gostam de dividir, de fazer confusão. Ele fala assim: esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples. Ele está advertindo eles para que evitar essas pessoas, porque elas estão servindo o próprio ventre e não o Senhor Jesus. E há pouco tempo, o Conselho Estadual enviou para nós uma instrução normativa para os grupos de oração, para a renovação carismática de uma forma geral. E eu respeito muito as moções, os anúncios hierárquicos. E nessa IN, o Conselho Estadual e Nacional, eles falam que a renovação não precisa mais de pessoas que criem novidades, criem coisas dentro da renovação carismática, mas sim que nós temos que cultuar e levar em frente aquilo que já foi discernido, dissecado dentro da renovação carismática. E infelizmente tem irmãos que vêm com novidades e ficam colocando peso nos ombros dos outros. E ele fala: evitai. E como que ele fala para eles agirem, para nós agirmos em situações assim? A obediência. Ele fala: a vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Obediência. Mas ele dá 2 conselhos através de virtudes. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem. O que é ser prudente no tocante ao bem? Ter prudência quando uma pessoa vem com aparência de que aquilo é bom. Será que é vontade de Deus? Prudência. Discernir, pedir orientação, se você tem um diretor espiritual, ouvir as hierarquias, ouvir aqueles que estão acima da gente, ouvir a arquidiocese, ouvir a nossa coordenadora local, coordenadora arquidiocesana, o estado, o país e até o internacional. Então, quero que sejas prudente no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. Isso é muito importante. Mesmo esses irmãos que vêm com novidades, com coisas novas, ser simples, não ser maldoso, não já ir de sola, não ficar já de guarda, não. Ser simples no tocante ao mal. Vamos orar, porque as pessoas às vezes também, elas são levadas por coisas, pelo ego, às vezes, por coisas assim exteriores, e também são levadas a fazer coisas que não é da vontade de Deus. Então nós temos que orar por tais pessoas, interceder. E ele termina falando: o Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Sim, todo mal sucumbe diante da evangelização, diante do cristianismo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E muito lindo. Ele, antes de finalizar, ele finaliza com uma doxologia, mas ele faz questão de que irmãos influentes e importantes que estavam com ele também façam a sua saudação pessoal para os cristãos de Roma. E ele cita: saúdam-vos Timóteo, meu cooperador. Timóteo, que foi um jovem maravilhoso, evangelizado por Paulo, se tornou cooperador dele, discípulo dele, se tornou bispo depois. Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes, os parentes dele, questão muito importante, quando você está se apresentando, você também falar de quem que você é parente, porque eu mesmo tive muitos exemplos na minha vida. Quando eu montei um comércio, os vendedores que vinham vender para mim, eu não tinha todo o dinheiro para iniciar o comércio, era o mercado.
E eles faziam questão de falar para mim: Altair, nós acreditamos em você, nós damos crédito para você por causa da tua família. Olha que bênção que é. E depois ele faz questão que Tércio também faça uma saudação. Tércio foi quem escreveu essa carta. Era comum as pessoas terem secretários, e Tércio era secretário de Paulo, e ele de próprio punho também faz a saudação dele. E saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Essa carta provavelmente foi escrita da casa de Gaio. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Outro parênteses que era abrir sobre esse tesoureiro da cidade. Por que foi importante Paulo citar pedir para que esse Erasto, tesoureiro da cidade, fizesse uma saudação pessoal? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho muito respeito por aqueles que cuidam das finanças, aqueles que estão à frente do dinheiro, uma coisa muito perigosa. E são colocados à frente das finanças pessoas realmente retas, pessoas justas, pessoas equilibradas, de respeito. Eu acho muito lindo quem trabalha no dízimo. Eu acho muito lindo quem cuida das finanças das paróquias, das finanças da renovação carismática, e respeito muito. Isso foi muito importante nessa carta, para eles sentirem o quanto ela era essa carta é uma carta realmente do Espírito Santo, uma carta do coração de Deus. E quarto, nosso irmão ele cita, termina com quarto. E a doxologia que ele faz, que é o elogio através da palavra, ele encerra com essa doxologia, ele faz como que uma forma litúrgica. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo. Aquele Deus maravilhoso, que é poderoso para confirmar. Sim, Paulo era apóstolo. Paulo foi confirmado pelo próprio Jesus no caminho de Damasco. E esse evangelho que fala meu evangelho, porque não tinha tudo isso escrito, o Novo Testamento não estava dessa forma ainda. Ele estava fazendo, as pregações eram um evangelho maravilhoso que Paulo estava montando através da unção do Espírito Santo, do que o Espírito Santo falava no coração dele, na pregação de Jesus Cristo, ou seja, na pregação querigmática. Vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em segredo durante séculos. A Bíblia todinha falava disso, mas era uma coisa muito difícil de ter o entendimento, e Paulo destrinchou isso nas suas cartas. Mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dada a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. E termina com essa doxologia final maravilhosa. A Deus, único sábio, por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. Então Paulo, ele nessa carta, ele cita explicitamente, aliás, nesse capítulo, ele cita explicitamente 26 líderes da igreja e alguns anônimos. Como é importante esses anônimos. Só nós sabemos. Aqueles que limpam, que enfeitam, colocam flores, que organizam, que passam semanas antes organizando qualquer evento. Aqueles que cuidam da limpeza do banheiro. Aqueles que cuidam de comunicação. Aqueles que estão intercedendo, esses anônimos são maravilhosos, e eles não precisam nem ser citados, porque eles estão no coração de Deus. Obrigado a todos aqueles que não estão, de uma forma ou de outra, na liderança, na cabeça, mas que são talvez as pessoas mais importantes para qualquer evangelização. E ele termina também exortando para que eles evitassem divisões e desunião, ou seja, fossem obedientes às hierarquias, obedientes às moções que são enviadas. Isso eu falo para nós da renovação carismática. Transmitiu confiança, perseverança, esperança, obediência à fé, e terminou com uma doxologia única. E eu termino esse vídeo com o que eu costumo fazer quando eu conduzo um grupo de oração, ou quando eu sou ministro da palavra, e lá no encerramento da celebração da palavra, a gente termina assim dizendo: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão
de Nossa Senhora da Ponte, de Nossa Senhora das Dores, de São Roque, e da Beata Helena Guerra, que desça sobre nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.